Olá, você está no Sevencast, transformando mentes, gerando resultados. No episódio de hoje, o episódio 3, falaremos sobre o impacto do ambiente na gestão financeira de empresas e famílias. Antes de iniciarmos os nossos conteúdos, vou me apresentar aqui para vocês, né? Eu sou Eliane, eu sou cofundadora da Seve Intelligence, sou neurocientista, psicanalista, faço mestrado também sobre neuromarketing na Florida Christian University. Também estou me especializando na área de segurança de trabalho e ergonomia. Já atendi mais de 200 empresas com treinamentos, mais de 10 anos de experiência na área de inteligência estratégica e mais de 10 mil pessoas impactadas ao longo dessa trajetória. E para nós entrarmos no assunto, tenho 2 convidados de peso aqui comigo. A nossa primeira convidada, ela é a Maria Regiane Borges Richter, enorme currículo aqui, é psicóloga, graduada pelo Centro Universitário Metodista, possui pós-graduação em formação especializada em terapia familiar, avaliação psicológica, terapia cognitiva comportamental, EMDR Neurociências com ênfase em educação. Entre suas formações, destaca-se essa capacitação por ser uma abordagem reconhecida internacionalmente e considerada um dos tratamentos mais eficazes para o transtorno de estresse pós-traumático. Olha que interessante. Atua em clínica psicológica presencial e online, oferecendo acompanhamento a pessoas em diferentes áreas e fases da vida. E também atua como palestrante, compartilhando conhecimentos relacionados à saúde mental, emocional, desenvolvimento humano e relações interpessoais. Seja muito bem-vinda, Maria Regiane. É um prazer ter você aqui conosco. É um prazer meu estar aqui com você, Eliane, estar aqui com vocês que estão nos assistindo nesse momento. Com certeza será um momento de grande aprendizado, de grande transformação para todos nós, né, Eliane? Obrigada, Maria Regiane. E o nosso segundo convidado, também um excelente convidado aqui para nós nos debruçarmos no assunto de hoje, é o Léo Arno Richter. Ele é auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul e assessor da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, atuando em agendas nacionais voltado ao fortalecimento do controle externo, da governança pública e da efetividade das políticas públicas. É bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com formação complementar em didática, exerceu a docência por 16 anos na Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões. Possui atuação destacada nas áreas de educação, especialmente educação financeira, primeira infância, avaliação de políticas públicas e governança, contribuindo para iniciativas de qualificação da gestão pública e fortalecimento institucional. É palestrante e autor dos estudos bíblicos Registros do Céu e Empreendedores de Fé. Seja muito bem-vindo, Léo. É um prazer ter você aqui conosco também. Obrigado, Eliane. O prazer é meu de estar aqui nesse podcast um tema tão atual e importante para todos nós. Obrigada, Léo. Então, para nós darmos início à nossa temática, quero trazer um recorte de uma pesquisa recente que saiu agora mês passado, do Serasa, que traz um recorde histórico. Empresas encerram o ano de 2025 com 213 bilhões em dívidas e inadimplências do maior patamar já registrado, aponta o Serasa Experian. Então, esse recorte dessa pesquisa já é extremamente alarmante para a nossa realidade, aqui no Brasil. Segundo esse estudo, do Serasa, do total de empresas inadimplentes em dezembro de 2025, o estudo do ano, 8,5 milhões eram micro e pequenas empresas, que acumularam 185,4 bilhões só em dívidas. Entre as unidades federativas, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul lideram com os 5 maiores números de CNPJs negativos pelo período. Então, a nossa região aqui do Rio Grande do Sul, ela se destaca também na 5ª posição. Em uma outra pesquisa
de Veja Negócios traz o contexto de que juros altos, o endividamento recorde e créditos caros travam o crescimento e pressionam empresas. Esse cenário ele traz um objeto do porquê dessas inadimplências, né, dentro desse estudo. Nesse ambiente, o custo financeiro corrói a operação das empresas, diz a matéria da Veja Negócios. Em uma fala de Denis Maronti, diz que em muitas delas, até 60% da geração de caixa já é consumida somente pelos juros. Então, a demanda do empreendedor, do empresário, fica ali em 60%. Pensa, então, por isso que trava esse crescimento, né? Então, complementando esse cenário de extrema delicada, né? Para que a gente possa analisar juntos aqui. Outra matéria da Carta Capital afirma que o endividamento eleva o estresse e afeta a produtividade de 6 em cada 10 trabalhadores, segundo a mesma pesquisa que nós estamos analisando aqui do Serasa, né? O estudo indica que 52% das empresas ainda não têm ação de saúde mental e que 83% dos profissionais esperam esse apoio financeiro dos próprios empregadores. E sintomas como irritabilidade, insônia e depressão, eles foram citados com frequência dentro dessa pesquisa. Então, o cenário de opressão financeira é obviamente que vai impactar aí na gestão financeira, no clima empresarial e dificultando até a performance tanto dos colaboradores quanto dos empregadores. Agora eu quero iniciar o nosso debate fazendo uma pergunta aos nossos convidados, Maria Regiane e o Léo, para que a gente possa adentrar este assunto. E a pergunta é o seguinte: no dia a dia, o estresse do mercado e a pressão por resultados moldam nossa biologia e nossas emoções. Como vocês percebem que o ambiente dessa incerteza e instabilidade do empreendedorismo altera a forma como o empresário reage às decisões financeiras? A gente sabe que ali no ambiente de estresse, de cortisol alto, né, a gente, né, perde o controle do nosso próprio sistema, né, de racionalidade, por exemplo, córtex pré-frontal, e faz com que a gente reaja mais no sistema de luta ou fuga, digamos assim, né? E faz com que a gente não tenha essa racionalização no momento que precisa. E eu queria ouvir de vocês, né? Como que isso altera as decisões financeiras? Bom, eu vou começar então falando. Bom, eu acho muito importante o tema, né, trazido em relação ao impacto do ambiente na gestão financeira, né, tanto de empresas como na família. Primeiro ponto que eu entendo que a gente precisa compreender bem é que a vida ela trabalha com incerteza, né? A única coisa certa na vida é a incerteza. Então, quem pode transformar o ambiente de insegurança num ambiente seguro? Sou eu mesmo. Né? Então, não são os astros, não é o governo, não é a economia. Né? Nós teremos que lidar sempre com isso. E sempre com incertezas, né? Quem diria que nós teríamos agora toda essa guerra no Irã, a taxação do Trump e outros ambientes de incerteza que acontecem na vida de uma empresa e acontecem na vida familiar também, né? E as empresas são feitas de pessoas que estão conectadas com famílias. Então, esse ambiente de incerteza que traz essa insegurança, né, só tem uma forma de conseguir, do meu ponto de vista, driblar, né? É através da prevenção. Quer dizer, então, planejamento e a prevenção e ter essa noção de que se nós sempre trabalhamos com incertezas e com insegurança ao nosso redor, aquilo que está dentro da minha gestão de poder me prevenir e tomar atitudes de prevenção, que depois nós vamos conversar mais adiante, vai fazer com que eu possa melhorar esse cenário. Uhum.
Perfeito. Então, pensando, né, dentro dessa perspectiva, Eliane, a gente poder pensar assim, que foco que eu estou nesse momento me direcionando, né? Eu estou focando nas dívidas, eu estou focando nos problemas, nas dificuldades, naquilo que me gera mais angústia, mais sofrimento, né? Então, se o meu foco é esse, com certeza eles vão aumentar. E as dificuldades, elas ficam ampliadas, acaba isso afetando todo o ambiente, né, que é o nosso tema aqui. O ambiente, ele é gerador de novos neurônios, né, que a gente chama de epigenética. Então, quando a gente pode pensar nisso, né, em genética, epigenética, o ambiente é o grande formador de um ser humano. Se ele é um grande formador, como então que esses funcionários vão estar podendo lidar com a angústia já dos que estão na gerência, né? Que estão ali administrando essa empresa, se eles estão no foco do problema. Então, primeiro que a gente precisa pensar se eu estou numa situação, né, dessa de... estou com uma situação financeira, o país está entrando, parece às vezes, num colapso, a minha empresa está num colapso. Primeira coisa é olhar quais objetivos que eu tenho e que eu criei a empresa. Eu sei por que eu criei essa empresa. Eu sei para que nicho de pessoa, para aonde eu quero ir, quais são as metas, quais são os meus objetivos. Então, é poder olhar para essa empresa não como um problema, mas como uma solução. E aí, se eu olho para ela como uma solução, eu me acomodo. Por quê? Porque daí eu vou colocar minha força, minha energia, minha competência em tentar solucionar aquilo que eu estou vendo como um problema. E aí eu trago para essa empresa, para esses funcionários, colaboradores, que hoje a gente chama, né? Para os colaboradores, um clima de segurança e não de insegurança. De que nós estamos ali para um fim, né? Que eu tenho ali um objetivo e nós queremos realmente seguir nesse objetivo de atender aos meus clientes, aquilo que eles estão precisando nesse momento. Então, primeira coisa é mudar o foco. Às vezes quer grandes resultados, mas com um foco na transversal, às vezes, e não direcionado. Então, quer atender vários nichos quando não consegue. Então, precisa estar alinhado, que a gente chama, né, Eliane? Exatamente, é o segredo que nem diz o ditado, né? O olho do dono que engorda o gado, né? Maria Regiane, então muitas vezes o empresário está ali literalmente trocando o pneu com o carro andando, mas sem o direcionamento certo, sem entendendo o seu propósito, né? E sem controlando a si mesmo, o ambiente, que nem o Léo muito bem trouxe também, é difícil, né? Dentro dessas instabilidades, principalmente no mercado brasileiro, de se controlar. E dentro desse cenário, nós vemos também os sintomas, né, Maria Regiane? Muitas vezes o empresário ele desconta essa ansiedade da empresa no consumo pessoal, né, trazendo compulsões e outros sintomas. Ou pior, né, mascara a saúde da empresa por negação, foge da solução, como vocês bem trouxeram, né? Como a nossa saúde mental e a nossa autorregulação emocional ditam esse termômetro na saúde financeira do negócio? Então, ela é, na realidade, a regulação da empresa, né? Com certeza. Total. Então, se uma pessoa, quando ela, por exemplo, monta um negócio, uma empresa, essa empresa foi montada para atender a qual pessoa, a qual situação, a qual necessidade. Nós podemos olhar que tem empresas que elas são montadas para seguir uma transgeracionalidade. Então, a minha família sempre trabalhou com isso e eu vou continuar trabalhando.
Mas talvez agora o mercado não funcione mais dessa forma. Não é mais para esse produto, precisa criar um novo produto. Então, como que eu vou querer colocar o mesmo produto para gerações que são diferentes? Para pessoas que não têm mais essa necessidade que a minha empresa está colocando. Então, primeira coisa, para eu poder estar bem emocionalmente, eu preciso conhecer o meu produto e para quem eu estou direcionando ele. Então, tem situações, por exemplo, né, Eliane, eu tenho uma dívida para cumprir na minha família, então eu tenho que manter isso daqui. Não posso fechar essa empresa, porque senão eu vou estar traindo a minha família, né? E na realidade, vai trazer um sofrimento muito grande. Outra coisa, dentro dessa questão da transgeracionalidade, né? Padrões familiares, pode ser que nesta família, essa pessoa que agora está à frente da empresa, ou esta família que agora está à frente desta empresa, tenham vivido momentos muito angustiantes com aqueles que eram os gestores anteriores. E manter esse padrão traz muita ansiedade, traz um estresse violento. Então, só que como ela precisa ser fiel, não pode negar a sua fidelidade, que a empresa precisa continuar, ela mantém, mas num grau de sofrimento muito alto, por conta do sofrimento que ela passou ali. Então, é muito importante a gente conhecer o que é que eu estou fazendo dentro dessa empresa, para que ela está sendo mantida no mercado hoje. Porque, senão, eu trago um sofrimento não só para os funcionários, mas a minha família, ela fica toda afetada pela minha angústia, sofrimento de ter que manter essa empresa, mesmo que ela dê certo. E aí que entra, né, Maria Regiane, a parte do autoconhecimento e a importância dele, Exatamente. né? O autoconhecimento não só como pessoa, mas como profissionais, principalmente para empresários. Então, não é o que faz, mas é o propósito por trás, né? É o princípio pelo qual essa empresa ela está no mercado. Exatamente. Né? Ela na minha família, na família dos gestores, ela realmente faz sentido, ela realmente está ali trazendo saúde, porque o dinheiro não significa saúde, status não significa saúde, mas o equilíbrio, sim, este é o nosso parâmetro de saúde mental. E sabemos que as gerações, né, elas estão pensando totalmente diferente o que é sucesso, né? Antigamente, nós vimos a carreira de sucesso com apenas 2 carimbos na carteira de trabalho, né? Hoje, não. Muitas vezes não é só o salário, é o ambiente. Muitas vezes não é só o que a empresa oferece ou ganha, mas sim vários contextos por trás, né? Então, não necessariamente o financeiro é a única coisa que importa, apesar de ser um grande sintoma se a empresa vai bem ou não, se a pessoa vai bem ou não, né? Então, já puxando esse gancho, queria perguntar aqui para o Léo, né, que na auditoria a gente analisa esses números frios e calculistas, digamos assim, né? O balanço, a conformidade fiscal. Mas por trás desse caixa desorganizado ou de uma sonegação de riscos, você consegue enxergar esses comportamentos de quem gere, né? Dentro desse desespero, né, do empreendedor de maquiar números ou enfim, a gente consegue revelar os sintomas, né, mentais, né, da pessoa através desses números, Léo, através desses tantos anos, né, de experiência nessa área financeira, contábil. Você conseguiu analisar isso? Bem, os números, realmente, como tu disseste, eles são frios, né? Os demonstrativos contábeis, né, os balanços, né, são números, mas eles revelam uma gestão, né? O que a gente tem por trás dessa gestão? Quer dizer, a forma como o nosso comportamento em relação a dinheiro, em relação a finanças, revela muito a nosso respeito. Então, quando um auditor, né, um analista de balanços, né, verifica esses demonstrativos,
e ali revelam-se indicadores, né, de solvência, de endividamento e outros indicadores, né, a gente consegue identificar o perfil do gestor. Se ele é um gestor agressivo, se ele é um gestor mais prudente, ou se ele é um gestor mais ousado, ou se ele é um gestor mais conservador. E isso, a maneira como ele administra a empresa vai se revelar nos números, né? Agora, como que eu posso, então, compreender esses números, né? Falando especialmente aqui de auditoria, né, contábil, quando a gente tem esses demonstrativos contábeis, nós temos ali os saldos iniciais e os saldos finais, né? O mais importante para a auditoria é saber o que aconteceu no meio. O que aconteceu entre o saldo inicial e o saldo final? O que aconteceu nessa movimentação? E a primeira coisa que um auditor faz é avaliar os controles internos das empresas, né? Se os controles internos são capazes de garantir a fidedignidade, né, dos registros, né? Falando assim bem teoricamente dentro da auditoria. O que isso tem a ver com finanças, né? Bom, o que acontece realmente dentro, né, de uma empresa e que vai acontecer muitas vezes empresas familiares, né, que mais adiante nós vamos tocar nesse assunto também, né? As coisas se confundem entre a contabilização da empresa com os patrimônio familiar também. Bom, quais foram os limites claros que ficaram, se havia limites claros para poder fazer essas movimentações, né? Se houve uma adaptabilidade com os riscos que estavam ali acontecendo, né? Como que esse empreendimento, né, ele foi gerido. Na hora que se gere uma empresa, a riqueza da empresa ela não está limitada à questão somente financeira. Existem riquezas que não são financeiras. Geralmente nós não compreendemos muito bem o conceito de dinheiro. E aí é que muitas vezes as decisões acabam sendo feitas de maneira imprudente, né? O melhor conceito de dinheiro que eu entendo é o que faz do dinheiro uma fórmula matemática, né? Porque se eu perguntar para ti o que é dinheiro, a gente vai falar que é moeda de troca, alguma coisa assim, mas implicitamente o que significa dinheiro, né? O dinheiro é uma fórmula matemática que é igual ao tempo mais o talento mais a energia que a gente gasta, né? Então, eu gastei o meu tempo, gastei os meus talentos, meus dons ali e a minha energia. Então, quando vai se pensar em gestão financeira, né, tem que pensar se vale a pena eu entregar o meu tempo, talento e energia para isto, né? E quando a gente tem uma filosofia pessoal a respeito disso, ela vai influenciar de como que eu vou enxergar isso, né? Então, por exemplo, se eu agora falo aqui para alguém, né, que é um existencialista, né, ele vai dizer assim, bom, eu gasto o dinheiro da minha empresa como eu quero e ninguém tem nada a ver com isso. Eu gasto meu dinheiro lá na minha família e gasto como eu quero e ninguém tem nada a ver com isso, né? Agora, quando a gente tem, como a maioria da população brasileira, ela tem uma fé cristã, aqui entra alguns conselhos também de saúde espiritual em relação às finanças. Então, se nós temos que ter saúde física, mental, social, né, nós também temos que ter uma saúde espiritual, que depois a Regiane pode complementar até sobre isso, que é a gente viver conforme as nossas crenças, né? Eu queria pedir licença para ler um texto bíblico, claro, né? Com certeza. A crença cristã, ela nos traz um texto muito interessante em Deuteronômio capítulo 8, versículos 17 e 18, que ela diz assim: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir as riquezas,
para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Então, esse texto, né, ele diz, antes no versículo 17, não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas coisas, estas riquezas. Então, tu perguntasse, bom, demonstrativos contábeis, né? Demonstram justamente isso, a forma de gestão da pessoa. Então, se eu considero o seguinte, eu sou ousado, né? Eu sou o cara, eu faço, né? Eu arrisco a minha empresa, porque eu entendo que é assim. Tá? Sou eu que vou adquirir as riquezas da minha maneira. Lá nos anos 80, quando eu estava começando, um amigo meu disse assim, vamos abrir uma empresa junto de informática. Daquela época a informática estava começando, né? Daí disse, bom, vamos pensar. Daí o que ele fez? Assim, eu já fui numerologista para ver o nome da empresa para a gente ficar rico até os 40 anos. Quer dizer, só. então é aquilo que a Regiane disse, qual é que é o meu foco? Né? Não são os ambientes externos, não é a numerologia, não são os astros, né? E eu preciso ter um foco. Agora, se eu sou cristão, eu também vou pensar assim, o que Deus quer, né, nessa minha gestão? Né? Como Ele quer que eu administre, né? Esse tempo, talento e energia que Ele me dá. E aí ele vai pensar também em aplicar isso aos seus colaboradores, à sua família. Né? As riquezas não são somente financeiras. Se puder dar atenção ao que cada pessoa está sofrendo, né? Você vê o que a família está sofrendo, o que o seu colaborador está sofrendo, ele vai ter uma gestão em que vai se importar com pessoas também. E não só com o dinheiro, com gastar o dinheiro. Qual foi o resultado financeiro? Qual é o indicador, né, dos números frios, aqueles lá. Né? Mas vai colocar também vida para dentro desse planejamento para ele enxergar o seu comportamento em relação ao dinheiro. Né? E esse comportamento em relação ao dinheiro, ele vai ser resultado de como que eu enxergo a vida, minha filosofia de vida, como que eu enxergo os objetivos que vão além simplesmente de eu gerar riquezas para mim mesmo, ou também como que eu vou ajudar a vida de outras pessoas, qual vai ser a minha responsabilidade social também em relação a isso. E quando a gente pensa, né, Aline, sobre tempo, como nós estamos numa sociedade hoje onde o tempo parece que está escasso, né? É tanta coisa, tantas coisas acontecendo que quem não disser assim, tô correndo, tá fora de moda, né? Tem que dizer, eu tô correndo. Nossa, minha vida tá uma loucura. Se não disser essa palavra, ai, tá uma loucura, eu não estou pertencendo ao contexto. Uhum. Então, essa necessidade de pertencimento ao contexto é algo que o ser humano tem, que é inerente dele, pertencer ao contexto. Então, se ele é um empresário, ele precisa pertencer aos empresários que dão certo, né? Que realmente estão na grade de sucesso. Não importa se é microempresário, então, como microempresário, ele tem que dar certo. E é importante, então, na saúde mental, pensar, dentro do tempo que eu tenho, com o meu talento e os talentos que eu tenho dos meus funcionários, eu realmente estou desenvolvendo dentro de mim e dentro dos meus colaboradores saúde mental, qualidade de vida, porque isso é o mais importante. A vida vai passar para todos, né? O tempo vai passar para todos, o tempo é a vida, né? Vida é tempo é vida. Então, a gente poder pensar, o tempo vai passar para todos. Eu vou passar o meu tempo focado nessa empresa e quando eu estiver mais velha, que daí eu vou realmente tirar tempo para mim, se o meu tempo de qualidade precisa ser todos os dias gerenciados, né, Aline? O famoso sonho da aposentadoria antigamente, né? E, na realidade, hoje, como é que está?
quando chegam na aposentadoria, ficam ansiosos, depressivos. Por quê? Porque quem está aposentado não é mais pertencente. Então, ele adoece por não ser pertencente. Então, o que é importante também um empresário, um empreendedor saber se ele se sente pertencente na vida. Se a vida que ele está construindo hoje faz sentido para ele. Se para você que está nos assistindo agora, se o que você está fazendo, gerenciando, de certa forma construindo junto com a comunidade, está sendo relevante para você e para a sua família, para as pessoas que estão à sua volta. Isso é fundamental. Se aquilo que está sendo vivenciado é estruturante, ou seja, sabe para onde está indo, sabe aonde que quer chegar, o que está atingindo com isso. Então, às vezes, Eliane, a gente tem problemas com autoestima. E a autoestima faz a gente querer ocupar um lugar que não nos pertence. E aí, o faturamento da empresa, poder pensar, o faturamento da empresa pode estar indo para esse nicho de atender uma necessidade pessoal, emocional, que com certeza vai ter problemas com a empresa. Dá problemas para a empresa, né? Por quê? Porque precisa de um status. E aí a gente vê gestões autoritárias, né? Falta de gestão emocional dentro das empresas. Por isso que essa lei também da nova NR1, ela está entrando tão fortemente no mercado. Então, concluindo até essa pergunta, olha como isso é importante. Os números não são só números, né? Eles são o reflexo, o sintoma de algo interior. Então, é meio duro a gente encarar dessa forma, mas isso nos traz uma reflexão como empresários, gestores, que também tem um contexto de pessoas debaixo desse guarda-chuva que não são só números, que também são pessoas, né? Dentro desse contexto, a gente também traz a grande dificuldade que é o empreender em casal, que também é outro tema extremamente delicado, que também traz esse ecossistema dentro da empresa que acaba se misturando, né? E já entrando nesse assunto, eu gostaria de perguntar como estabelecer essa barreira sanitária, digamos assim, para que esses problemas de fluxo de caixa não virem crises no próprio casamento e esses conflitos do casamento também não impeçam, né, um bom relacionamento entre casal, porque já temos a dificuldade de casal normalmente do dia, né? Dificuldade não, né? O casamento é maravilhoso, né? Não vamos entrar em detalhes, né? Mas já entrando, é difícil, extremamente delicado esse contexto, misturar, né, o contexto familiar. Como que a gente pode se defender dentro desse contexto? Primeiro, Eliane, é muito importante, pessoas que estão aí nos assistindo, você trouxe uma palavra antes, que é o autoconhecimento. O autoconhecimento é algo necessário, bem delicado, mas né, que realmente vai transformar a relação do casal na hora de ser empresário. Por quê? Porque não leva as suas questões pessoais para dentro da empresa. E não leva a empresa para dentro das questões pessoais. Né? Ou dentro da casa. Então, é conseguir separar o que é empresa do que é família. Se você ou qualquer empregado, ele chega ali, nessa empresa, ele vai só trabalhar. Eu costumo dizer para as pessoas, os empresários que eu atendo, né? Se você fosse funcionária dessa empresa, como você iria gerenciar o teu tempo? Porque, às vezes, leva para dentro de casa a empresa e segue trabalhando. E se você fosse funcionária, como é que você queria que esta funcionária trabalhasse? Por quê? Porque tem gente que está no home office e acaba lavando roupa, arrumando a casa, organizando as coisas e querendo trabalhar também. Então, é importante saber fazer esse diferenciamento, principalmente quando são casais. Por quê?
Porque se não começa, Eliane, é muito fácil as acusações. Aí começa, tu não fez, era tua função, mas ele não está lá dentro, ou ela não está lá dentro para ver que foi multitarefas lá dentro, né? Então, primeiramente, separar as duas coisas. O que é da empresa, vamos tratar dentro da empresa. Segunda coisa é cada um saber qual é a sua função. Dentro da empresa e fora da empresa, para não misturar as funções. E quando tiver que conversar, normalmente, quando tem cônjuges, eu falo por experiência de atendimentos, né? Eles pisam em ovos. Por quê? Porque já sabe como reage. Só que é necessária essa separação, porque lá é um funcionário que é o próprio empreendedor, que está ali para gerenciar, organizar e para que cresça. Então, não pode ser tratado como alguém da intimidade. E a gente sabe que o estresse crônico, ele transforma a nossa própria cognição mental, né? Total. E a gente, com esse estresse crônico, a gente se esquece, né, das coisas boas dentro do relacionamento muitas vezes. Então, pensa, a rotina dura, o estresse financeiro, inadimplência, às vezes a empresa indo à falência. É óbvio que isso vai trazer uma reatividade muito grande dentro do relacionamento. E ter essa divisão, como bem disseste, né, Maria Regiane, é muito importante para os empresários se protegerem, porque aí não vai acabar somente a empresa, né? O relacionamento também está em jogo. O relacionamento acaba, Eliane, e assim, se o relacionamento acaba, os dois se sentem fracassados. Né? Então, se uma empresa ela está com esse problema de inadimplência, problemas no faturamento, primeiro tem que ver. Eliane, uma coisa muito importante que eu tenho visto nos casais que eu atendo, né? Eles têm prolabore? Ou eles estão separando o que é dinheiro da empresa do dinheiro deles? Eles têm distribuição de lucros? Ou eles misturam tudo é empresa, tudo é casa? É natural que vai ter sofrimento. Então, é necessário organização para que a empresa ela realmente tenha um olhar direcionado, focado. Porque aí, quando separa a minha família é mais importante, eu consigo estruturar uma família e aí eu consigo também estruturar a empresa. Se eu só foco para a empresa, a família vai ficar abandonada. Então, é necessária essa separação, né? E isso é algo tão importante, né? Que a gente também já entra aqui nessa questão de misturar, né, as contas físicas com as contas pessoais. Isso é tão importante, essa divisão, né? E isso também impacta nesse relacionamento, porque a gente viu ali no dado que o maior índice de inadimplência são nas micro e pequenas empresas, que é onde tem essa ruptura de organização, de gestão, de relatórios, né? E muitas vezes essas pequenas empresas, elas não têm tempo para organizar essa parte, porque estão presas dentro da parte mecânica do processo, o que dificulta, né, eles terem tempo para olhar para a gestão financeira propriamente dita, a gestão estratégica de organização, né? E quando o casal ele trabalha junto, eles perdem essa identidade e sobrecarregam um ao outro, né, dentro desses papéis. E como essa organização ela é necessária e importante, né? Como que a gente pode criar essas barreiras para não sobrecarregar dentro desse processo? Podendo pensar qual é a minha função dentro da família. Então, para eu criar barreiras, eu preciso saber o que me levou a casar com essa pessoa, por exemplo, né? Primeiro, qual é a minha necessidade do casamento de uma família? Porque quando a gente está muito focado na empresa, Eliane, a gente esquece a família. Porque a empresa, ela dá um status, ela dá, né? Mesmo que ela esteja num problema,
quando eu estou muito focado aqui, é porque eu não estou tentando resolver o problema que está aqui. E esse aqui, normalmente é mais difícil, porque ele envolve relações. Envolve questões mentais, cognição, mas envolve principalmente, algumas vezes, os traumas emocionais. Então, às vezes, lidar com a frustração de que eu tenho que resolver isso é necessário. Primeira coisa, então, olhar para isso. Quais as minhas necessidades, a necessidade do outro? Eu preciso olhar o outro como alguém muito importante, assim como eu sou muito importante. Essa família, esse casal bem estruturado, Eliane, eles vão ter mais tranquilidade, eles vão diminuir a ansiedade e o estresse. Então, quando eu costumo dizer, né, e trabalho muito com isso, respira antes de falar. Pensa, né, se tiver que usar 5 minutos, ou meia hora, não importa, mas não fale se a emoção está desregulada. Deixa o cérebro oxigenar um pouco, para não achar que está ali num processo de vida ou morte, né? Isso, então, quando está com a emoção elevada, não é o momento de resolver, nem dentro de casa, nem fora de casa. Porque está desregulado, ou seja, está disfuncional, que a gente chama, né? Exatamente. Então, primeiro precisa se tornar funcional, onde eu escuto o que o outro tem para falar, onde o outro consegue escutar o que eu tenho para falar. Enquanto isso não está acontecendo, não adianta, com a ativação da emoção, tentar resolver os problemas. Primeiro, a autorregulação. Léo, e como tu traria dicas para organizar essa gestão financeira, né? De não como que o empresário ele pode melhorar essa questão de divisão entre vida privada e dentro da vida profissional da empresa, né? Bom, os consultores, analistas, né, escritores nessa área de finanças, eles têm um conselho muito prático em relação a isso. Primeiro, nós precisamos tomar nota das entradas, das saídas, ter fundo de reserva e ter também a parte de responsabilidade social. Bom, a lei, ela manda que a empresa tenha registros. Então, quanto a maior estrutura empresarial, mais exigências de registros. Quanto menor essa empresa, menos exigência de registros, né? Se eu tiver uma mentalidade empresarial de que o registro é apenas para cumprir uma formalidade legal, não vai cumprir o objetivo que é justamente de ter controles internos para essa empresa. Mas, geralmente, os problemas dessa questão de misturar finanças empresariais com familiares, elas se focam especialmente na família. Primeiro que nós estamos num país que não tem educação financeira nas escolas. Então, aqueles dados que trouxeste no início em relação à empresa, eles se refletem praticamente nos mesmos números das pesquisas atuais em relação às famílias, endividamento de família. O governo federal lançou agora a segunda fase do Desenrola, né? Só que vejo como é que a gente ataca, né? Muitas vezes nessa questão também, né, psicológica e na medicina, a gente ataca geralmente sintomas e não as causas. É verdade. Então, mais uma vez, o governo, claro, está fazendo esse esforço para que as pessoas diminuam o endividamento, mas não está atacando a causa. E a causa é falta de planejamento financeiro em casa. Como que se faz planejamento? Bom, tenho dito nas minhas palestras o seguinte: conselho unânime de todos que trabalham nessa área, tem que anotar. Né? Mas eu não gosto de anotar. Eu não gosto de fazer controle. Então, não pode morar no planeta Terra. Vai ter que procurar um outro planeta para morar. Porque aqui no planeta Terra, com os problemas, tudo envolve dinheiro, de manhã à noite. Quando nós não temos, e esse é um dos problemas do relacionamento do casal e da família, quando nós não temos, claro, uma planilha escrita, planejada, né, com tudo aquilo que nós vamos discutir em família, objetivos, metas, né? Orçamento, onde nós queremos que a nossa família chegue daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Né? Qual é o fundo de reserva que nós vamos ter para as incertezas da vida, que nós falamos lá no início? Né? A única coisa certa é a incerteza. Então, se eu trabalho com um orçamento familiar ajustado,
Bom, assim, Léo, mas eu não gasto mais do que eu ganho, que é o princípio óbvio, né, e necessário. Eu não posso gastar mais do que eu ganho. Mas não basta somente isso, porque vão acontecer imprevistos. E se eu não tiver o que a gente chama, entre aspas, né, de poupança, que não é a caderneta de poupança, é o que eu gosto mais da expressão fundo de reserva para as incertezas, né? Logo quando eu tiver um problema na minha família, eu vou pegar o dinheiro da empresa para solucionar, né? Porque a maioria das empresas são pequenas, são microempresas, né? Que se confunde muito com a administração familiar. Então, o que os analistas, né, especialistas, né, dizem em relação a isso? Primeiro, a clareza técnica, como está ali na pergunta, ela me traz paz. Né? E ela me traz também ser histórica. Então, quando eu registro as entradas, né, aquilo que são as minhas receitas, aquilo que eu ganho, né, e deduzo um fundo de reserva, que é a minha poupança, o que sobra é para eu fazer as minhas despesas. Né? Agora, vê só que é interessante isso. Bom, eu só vou cuidar também das minhas despesas. Um dos consultores mais renomados do país nessa área de finanças é o Warren Buffett. Se aposentou agora, né? O Warren Buffett, ele levou o Bill Gates a entender que nós não estamos aqui somente para nos beneficiarmos pessoalmente com as finanças. Assim, precisa fazer filantropia. Então, uma das coisas que vai nos dar mais satisfação mental, né, é que eu possa estar também ajudando outras pessoas. Então, ensinar filhos, ensinar família a ter um planejamento registrado, né, vai fazer com isso vai levar para dentro da empresa também. E se tiver isso na empresa, traga para dentro da família. Agora, hoje, o que a gente vê? A maioria das famílias, e a Regiane temos feito bastante palestras para jovens, né? Perguntamos para eles, quantas vezes na casa de vocês, desde que vocês eram crianças, até agora que vocês são jovens, né? Para aqueles que ainda moram com os pais, quantas vezes vocês se reuniram para discutir sobre as finanças da família, do orçamento e fazer planejamento? Raros, né? Então, e muitas vezes nós encontramos também pessoas assim, terceirizando as suas funções. Né? A gente diz assim, temos papéis familiares importantes. Né? Claro que a gente pode ter um cônjuge como aquele que tem mais habilidade para administrar ali as finanças, mas a partir do planejamento conjunto. Claro. Né? E não, como tu dissesse, né, do autoritarismo e da assim, e o machismo, né? Do homem dizer assim, eu dou uma mesada para minha mulher, para ela comprar a bolsinha. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma família que trabalhe em harmonia as suas finanças. Então, como acontece lá na empresa, às vezes, empresas que logo adiante ali quebram. Assim, nossa, mas eu estava faturando tão bem. Né? Claro, ele pode estar vendendo muito bem, mas se o preço que ele colocou está abaixo do custo, logo ali à frente ele vai quebrar. Né? A outra questão, estou me delongando um pouco dessa resposta, mas assim, uma coisa importantíssima ainda que quero tocar é com relação a sermos honestos na administração, tanto da empresa como da família. A honestidade em que, Léo? Quase todos nós já mentimos ou vamos mentir sobre necessidades e desejos. Então, tudo que a gente coloca num planejamento financeiro, em primeiro lugar, tem que atender o quê? As necessidades. Tá? Bom, mas eu posso mentir para mim mesmo. Eu posso chamar um desejo de necessidade. E aí eu coloco a minha empresa em risco. Eu coloco a minha família em risco. Né? Então, por isso que quando eu envolvo... por isso que se faz reuniões gerenciais dentro das empresas, para que a gente não corra o risco de que alguém, pensando nos seus desejos, coloque uma empresa em risco em face daquilo que era a necessidade. E nas famílias acontece a mesma coisa. Tá? Olha, amor, eu preciso trocar de carro. Mas como? Nosso carro nem precisa trocar agora. Não, é que o meu chefe trocou.
Eu cheguei em casa, não, a mulher diz, eu preciso trocar todos os móveis da sala. Mas por que os móveis ainda estão bons? Não, é que a vizinha trocou. Então, isso são exemplos bem simplórios, mas acontece todo o tempo. Né? A gente influenciado pelas mídias, influenciado pela... Agora, eu não posso simplesmente dizer assim, não, é que, coitadinho de mim, eu sou um refém do marketing. Então, eu vou para o consumismo. Né? Quer dizer, eu vou para o consumismo porque eu não tenho um plano, porque eu não tenho uma gestão, né? E não tenho um comprometimento familiar. Então, se tu fez um pacto familiar, né, de que a gente vai agir dentro desse planejamento estratégico, eu não vou cair no consumismo. Né? Então, imagina se o marketing está fazendo o seu papel. Imagina se o marketing não fizesse esse papel, ele não estaria sendo contratado para isso. Né? Mas eu tenho as minhas próprias convicções dentro do meu planejamento. Senão, a minha empresa ou a minha família vira uma central de bet. Nós vamos apostar, né? Vamos apostar nisso, apostar naquilo. Então, essas são, assim, as orientações, né, gerais, né, que são dadas em relação a planejamento, né, familiar e também financeiro na empresa. E já aproveitando o assunto, Léo, que tu comentaste sobre a infância, né? Como nós, brasileiros, não temos essa educação financeira, como nas escolas nós não temos esse direcional, e também falando sobre a importância de políticas públicas que nos trazem, né? Não somente atacar os sintomas, como tu bem disseste, né, Léo, mas sim criar toda uma reestruturação, não só dentro das famílias, mas social, né? Porque lá atrás que começa essa educação. Aí a gente sai de famílias desestruturadas financeiramente e vai fazer gestão de empresas. Porque essa criança sem estrutura, ela cresceu e foi empreender, né? E como nessa nossa relação com o dinheiro começa lá na infância, observando nossos pais, né, lidarem com a escassez ou com a abundância, como que essas crenças financeiras inconscientes, eles moldam o perfil de risco do empresário hoje? Pedir ajuda de vocês para a gente complementar essa pergunta. Essa palavra que você colocou é fundamental, crença. Porque são as crenças que nos levam a tanto pensar como as nossas atitudes, as nossas ações. Então, a gente se age por quê? Porque um dia nós crescemos com elas. E como que elas aconteceram? Elas aconteceram dentro do ambiente. Então, aquele ambiente que foi nosso gerador, ele vai levar a gente a conduzir a nossa vida, tanto individual, como no casal, como também levar para dentro da empresa. Isso é fundamental. Então, como que a gente pode resolver isso, né, Eliane? É quando a gente pensa que nós somos seres que é possível sermos transformados. A palavra de Deus, ela traz isso, né? Nós temos a plasticidade cerebral. E nós podemos ser transformados pela renovação da nossa mente, ou seja, mente é um cérebro com todo o corpo. Então, não tem como eu tirar meu corpo inteiro e um cérebro andar sozinho. Ele não vai... Não tem como, né? A gente imaginar um cérebro correndo, fazendo coisa, ele não faz. Né? Ele não sabe falar sozinho. Ele precisa, então, de um corpo. E é isso que é importante a gente entender. Que dentro de uma família, que dentro de uma estrutura empresarial, seja ela pequena ou grande, tem um corpo para gerenciar. Só que eu só consigo gerenciar se eu tiver princípios e valores que hoje, é o que eu falei antes, façam sentido. Se eles vierem com as mesmas crenças anteriores, com a mesma filosofia que geria outros projetos, outras famílias, pode ser que, neste contexto, criem barreiras para que a empresa, para que a pessoa, ela realmente consiga ter saúde mental e saúde empresarial também, porque ela se confunde devido às crenças. E as crenças podem ser moldadas
Gente, a plasticidade cerebral é tão linda Magnífica, né? que a gente pode fazer tudo novo de novo. Se está difícil, vamos buscar uma forma de recomeçar. E está tudo bem fechar essa empresa. Ela não está dando resultado. E como o Léo falou, você falou, né? As microempresas são as que mais devem, porque misturam tudo, né? Não fazem a separação. E é onde também, normalmente, não buscam ajuda para organizar a parte emocional, a parte até do corpo. Comem de uma forma, às vezes, indevida. Acham que... eu posso comer qualquer coisa e tá tudo bem. Não, eu sou um corpo inteiro, né, Eliane? Exatamente. Eu sou um corpo todo. Eu preciso me alimentar bem, dormir bem e também tirar tempo de qualidade comigo e com a família. O famoso férias. Equilíbrio, né? Equilíbrio. Então, se eu quero entender que daqui para frente eu quero construir crenças que sejam funcionais na minha empresa, seja ela do tamanho que for, eu preciso me reestruturar agora com a gente chama de qualidade de vida aonde eu estiver. E como é importante nós, como pessoas, primeiramente, né? Não tem como ter um CNPJ forte sem uma pessoa forte por trás. E essa pessoa forte, ela carrega seus princípios, seus valores, ela entende seu papel na sociedade, entende o propósito por trás de cada ação, cada atitude, o seu ecossistema. Então, o reflexo dessa inadimplência que nós vemos, ele é um reflexo da nossa população brasileira, né? Porque está tudo interligado. E se a gente pudesse resumir agora, para nós encerrarmos aqui esse episódio que está incrível, vontade de ficar aqui por horas, né? Mas se vocês pudessem resumir esse grande segredo para manter o equilíbrio, né? A mente saudável, o caixa no azul e a família unida, qual estratégia vocês usariam? Então, para poder manter, né? Primeiro tudo que nós precisamos é uma base segura, né, Eliane? Exatamente. Uma base segura. Então, às vezes, nós estamos vulneráveis. E faz parte do ser humano ser vulnerável, estar vulnerável. Nós não somos perfeitos porque nós fomos construídos com várias situações que foram inseguras ou traumas, foi gerado ali naquele momento, né? E que não eram esperados que uma criança, que um adolescente vivesse, ou algo trágico que naquele momento acontecesse. Então, isso precisa ser olhado e buscado ajuda psicológica. Exatamente. É necessário. Mas é muito investimento. Não. Não é investimento financeiro dentro da empresa. Sem investimento emocional, ele realmente vai ficar com a base desestruturada, insegura. Então, é necessário buscar essa ajuda quando, sim, se vê que está ruindo algumas bases, né? Tanto na família quanto na empresa. E é importante buscar profissionais que saibam trabalhar dentro da área da psicologia e transgeracional. Porque o transgeracional pode estar influenciando ali para essa empresa não estar dando certo, ou essa família não está sabendo gerenciar essa empresa. E às vezes a gente acha, né, Maria Regiane, que o empresário que não investe em treinamento para os seus funcionários, em tratamento físico, psicológico, financeiro, às vezes eles acham que é a última das prioridades. E como é o contrário, né? Ter profissionais que vão até a empresa, que treinam seus funcionários e ter a terapia em dia, que nem a gente diz, né? É um dos grandes segredos. E respeitar as diferenças. Exatamente. Né? Porque cada um tem o seu óculos. Um tem o óculos verde, o outro azul, o outro vermelho, outro amarelo, né? E cada um vai olhar com seus óculos. E na hora de se comunicar, não, eu estou enxergando vermelho. Não, é azul. Pera lá, o que realmente a gente está enxergando? Olha o que enxerga, não é a cor. Né? A gente troca as ideias.
e do que realmente vai dar certo ou está dando errado e precisa ser transformado. E essa comunicação entre eles, né? Funcionários, empresários e familiares, ele é um mundo de possibilidades. Então, a gente precisa ter mais seriedade com relação a esses assuntos e investir nisso, né, Léo? E ser muito grato, viu? Exatamente. Essa palavra que hoje ela é muito moderna, né? Gratidão. Mas é porque ela gera um bem-estar e um reconhecimento de que a vida vale a pena, né, Eliane? Vale a pena. Então, se eu estou vivo, que bom, graças a Deus, né? Eu gosto de um versículo que diz assim: a vida eterna é esta, que te conheçam a Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, se você, se nós dizemos cristãos, nosso primeiro foco é conhecer Jesus, conhecer Deus, para que Ele direcione o restante da nossa vida, porque melhor, não tem quem nos conheça melhor do que Ele, e que já nos formou, né? Conhecia a gente antes da fundação do mundo, como Efésios, né? Capítulo 1, versículo 4 diz, eu já te conhecia antes, eu pensei em você lá. Ele já tem uma estrutura para você, Ele quer que a sua empresa dê certo. Ele quer que a sua família dê certo. Amém. Mas, realmente, a gente precisa fazer esse autoconhecimento, esse autocuidado, essa autorregulação e focar naquilo que realmente faça sentido para a vida. E como a gente precisa tirar esses tabus, né? Com relação às nossas finanças, com relação à nossa saúde mental e buscar com seriedade mesmo, né? Resolver esses problemas. Sim. A gente notou, né, nessa conversa aqui que todo o desequilíbrio em relação às finanças está ligado a apegos pessoais. Né? Então, tá muito ligado a isso que a Regiane falou, né, de que precisamos transformar a mente. Tá? Mas para entender a nossa mente, ter essa transformação, muitas vezes a gente tem que pensar do fim para o início. Tá? Então, o apóstolo Paulo nos convida a isso. Ele fala dessa questão de finanças claramente, né, no livro de 1 Timóteo, no capítulo 6. Ele diz assim, 6:7. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Somos finitos, né? Somos necessitados de significado de vida. E Jesus nos disse lá em Mateus 6:33, assim, que as nossas, tudo aquilo que é nossas necessidades, né, ele vai nos atender, né? Aquilo que nós precisamos de comida, de bebida, para nos vestir, mas o mais importante, assim, é investir no reino de Deus, no futuro, tá? Porque todos nós vamos morrer. Então, a gente começa a fazer assim, o que faz sentido, então? Essa busca toda pela empresa, pelo dinheiro, né? Do relacionamento da família, que tudo isso tem de sentido? Então, ele diz no versículo anterior, de fato, grande fonte de lucro, e parece que está todo mundo correndo atrás do lucro, né? Grande fonte de lucro. Aí ele não diz que é abrir uma empresa e ganhar dinheiro. Assim, a grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Olha só. Então, tudo isso que a gente faz, né? E ser empreendedor no Brasil é um grande desafio. Né? São muitas dificuldades. Mas, então, por que passar por tudo isso? Né? É importante empreender, é importante, mas sem perder esse foco, que Jesus diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Né? E Paulo, ele continua dizendo aqui assim, ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências, ou seja, afeições, né? Insensatas e perniciosas. A gente nem entrou aqui nas questões, né, do que essas tensões, estresse, onde que as pessoas procuram se jogar nas telas e tudo mais, que seria um outro podcast. E assim, ele diz, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Quantas pessoas, empresários, estão envolvidos com drogas, com pornografia,
e são casados, têm família. Né? Apostas também, que agora está super em alta. Apostas, né? Como eu disse, transforma a sua vida numa central de bet. Né? Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé. E assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Quer dizer, a gente falou, as pessoas estão passando por dores, por frustrações. E isso tem a ver com esse, não com o dinheiro, mas com o amor ao dinheiro. Né? Amor a uma posição, ao status que a gente falou. Eu sou empresário, tá? Eu tenho uma posição, tá? Mas não tem uma gestão. Então, uma gestão de vida, tá? que nós precisamos Aí vem um ponto espiritual importante, né? Nos humilharmos. Tá? Assim, realmente, eu não sou dono de tudo, eu não sou né? Eu preciso de um poder que venha de fora. Né? A filosofia cristã é essa, não há poder de dentro para me resolver meus problemas. O poder vem de fora para dentro, que é a presença de Deus na nossa vida. Que eu não sou de mim mesmo, né? Que eu não sou de mim. E uma promessa, eu quero terminar então com a promessa aqui de Deus, em Filipenses 4:19, e você pode anotar aí também, Filipenses 4:19, que diz assim, ó, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Então, entender que nós temos um Deus que supre nossas necessidades. Mas isso não significa que a fé é um salto no escuro. Eu vou fazer as coisas de qualquer jeito, da minha forma, né? Eu vou fazer isso com a sabedoria que Deus me deu, com inteligência, com conhecimento científico, acadêmico, sem perder a perspectiva de Deus, mas também sem perder todo esse conhecimento que o conhecimento na área da psicologia, na área de finanças, na área de marketing, de consultoria, são inteligências que Deus vem desenvolvendo no ser humano para que elas sejam aplicadas no seu desenvolvimento. Com certeza. Né? Tragam segurança. Né? Porque quando se diz lá assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, não significa ser imprudente na administração das coisas. Então, se a gente não quer se desviar da fé por causa do dinheiro e não quer ser atormentado com dores, coloque essas dicas que foram dadas hoje aqui em prática. Você vai aprender a não misturar, né, as coisas, vai conseguir trazer a família para o seu convívio, porque vai trazer para a sala de estar ali a conversa sobre isso, né? Vai fazer com que jovens hoje não fiquem irritados com seus pais, né? Por que eu não tenho o mesmo celular que o meu colega? Às vezes ele nem sabe quais são as restrições financeiras que tem na sua casa. O assunto ele é muito abrangente, né? A gente podia continuar aqui falando muitas outras coisas, o tempo já encerrou, mas a dica final é essa. Nós precisamos transformar a nossa mente, renovar a nossa mente, porque é pela renovação da mente que vai se renovar as práticas. Né? Eu só posso praticar aquilo que a minha mente está condicionada e educada a fazer. Né? Então, desejo que Deus abençoe a todos. No início foi citado, inclusive, que a gente tem uma obra que foi escrita para empreendedores e empresários, né? Que faz essa correlação do dia a dia da gestão empresarial com também a nossa saúde espiritual. E, se vocês quiserem, né, esse material, a Eliane vai poder passar para vocês. Estará disponível na descrição desse vídeo, você pode adquirir gratuitamente. Essa foi só o início dessa aula, né? O material também fica disponível para vocês. E quem quiser acessar é só
clicar no link abaixo, que estará na descrição, o material, o estudo Empreendedores de Fé, do qual o Léo é o autor aí desse grande estudo. Quero aproveitar e agradecer imensamente a participação de vocês, Maria Regiane, com seu conhecimento, a sua vasta contribuição para nós. E, Léo, muito obrigada pela disponibilidade, que vocês aí possam absorver esses conteúdos, colocarem em prática na sua vida pessoal, profissional, dentro das suas empresas. Esperamos de coração que esse conteúdo impacte positivamente vocês aí e que vocês possam ter este grande equilíbrio entre fé, entre propósito e entre contribuição social para as pessoas ao seu redor. Muito obrigada pela sua audiência. Até o próximo episódio. Muito obrigada.